Vamos lá então resolver algumas questões, só uma correçãozinha. O desvio padrão aqui na condição C é 7 MPa e não de 6 MPa, tá ok? 4, 5,5 e 7 na condição de preparo C. Então vamos resolver agora algumas questões sobre dosagem de concreto. Questão número 1. FCC, considere as informações abaixo sobre o consumo de cimento. O consumo de cimento de um concreto dosado para ser utilizado na estrutura de uma edificação em quilo por metro cúbico é, dados os problemas, dosagem, FCC pediu. Ora, se o diâmetro máximo do agregado graúdo é 19, o abatimento 70, tá aqui, ó. Precisa de 200 litros. 200 litros de água, ou 200 quilos de água por metro cúbico. Se a relação água-cimento é de 50, então eu tenho consumo de cimento é igual ao consumo de água dividido pela relação água-cimento. Isso é igual a 200 dividido por 0,5, isso é igual a 400 quilos por metro cúbico. É o consumo de cimento. Está aqui, veio dos 200. CESP e SEBRASP. O concreto utilizado em obras civis deve atender a requisitos que garantam propriedades e desempenho adequados, bem como submetido a controle de qualidade. A respeito de concretos, julgue o seguinte item. O consumo de cimento por metro cúbico de concreto adensado diminui. O consumo de cimento diminui se houver um aumento da relação água-cimento. Perceba, o consumo de cimento é consumo de água dividido pela relação água-cimento. Para um metro cúbico fixo, quando eu aumento a relação água-cimento, significa que eu tenho mais água, consequentemente, menos cimento. Se a relação água-cimento aumenta, o consumo de cimento diminui, porque eu tenho mais água e o volume já foi fixado em 1 metro cúbico. Eu não estou estudando a dosagem, estou falando que para 1 metro cúbico definido, portanto, o gabarito está correto. FCC, para realizar o revestimento do edifício de uma escada, considere os dados abaixo. Característica do concreto, FC, 20 MPa. Diâmetro máximo, 32 milímetros do agregado. Abatimento do concreto, 90 milímetros. Cimento, tipo Portland comum, com resistência de 26 MPa aos 28 dias. Está aqui a tabela de consumo dada pela própria norma. A questão já deu, né? Mas é pelo método de dosagem ABCP. Está aqui o gráfico ou curva de Abras, que vai nos dar a relação água-cimento. Daí pergunta, o consumo de cimento em quilo por metro cúbico a ser utilizado na dosagem de um concreto que será transportado em caçambas para realizar o revestimento do edifício da escola. Ora, tá aqui, cimento, característica do concreto, FC 28, 20 MPa. Característica do cimento, 26 MPa. Então eu traço aqui 26 e traço aqui a resistência do concreto, 20 MPa. Veja, se tivesse me pedido o FCK, se tivesse me dado que o FCK é 20 MPa, teria que me dar o desvio padrão para eu calcular o FC 28. Aqui deu direto o FC 28. Então eu chego numa relação de 0,6, que é a relação água-cimento. Se a relação água-cimento é essa, eu preciso saber qual é o consumo de água. Tenho que o diâmetro máximo do agregado é de 32 e que o abatimento desejado é de 90. Então o meu consumo é de 195 litros ou 195 quilos de água por metro cúbico. Relação de água-cimento de 0,6, já estabelecida anteriormente. Consumo de cimento, então, 325 quilos por metro cúbico, obviamente. Para a execução de uma edificação, foi prevista a produção de concreto no canteiro com traço de 1 para 2 para 3,5 para 0,5, com consumo de cimento de 400 quilos por metro cúbico. Areia com inchamento de 20% e massa específica seca de 1.600 quilos por metro cúbico. O volume de areia para a produção de 1 metro cúbico de concreto. Então aqui nós estamos com traço em massa. Traço em massa, 1 para 2
para 3,5 para 0,5. Quer saber o volume de areia? Ora, se eu tenho 400 quilos, que é o consumo de cimento, consumo de areia vai ser 2 vezes 400. Então eu vou consumir 800 quilos de areia por metro cúbico. Esta é a minha areia seca. Como é que eu calculo o volume, então? O volume vai ser a massa de areia dividido pela massa unitária, aparente, da areia. 800 dividido por 1.600. Opa! Dividido por 1.600. Isso me dá um volume de areia de meio metro cúbico. Ora, meio metro cúbico é o volume que eu preciso ter para areia seca. Pensando que eu estou falando aqui até agora sem considerar o inchamento. Se o inchamento é de 20%, significa que o inchamento é igual ao volume úmido sobre o volume seco. O meu volume úmido de areia é igual a 1,2 vezes meio metro cúbico, igual a 0,6 metros cúbicos de areia úmida, que eu preciso de fato colocar. Lembrando que essa areia úmida tem água junto com ela, então na hora de colocar água no traço eu preciso desconsiderar a água que já foi com a areia, óbvio, mas não foi o que a questão pediu. FGV, foi disponibilizado no canteiro de obra um volume de 4,8 metros cúbicos de areia úmida, sabendo que a massa unitária dessa areia na condição seca é de 1.500 kg por metro cúbico e seu ensaio de inchamento indicou um inchamento médio de 20% ou o coeficiente de inchamento igual a 1,2, né? Posso escrever dessa forma. Indique o volume de concreto de traço 1 para 2,5 para 4 em massa. Então, o traço em massa é igual a 1 para 2,5 para 4 em massa seca de cimento, areia e brita. E o consumo de cimento, 300 kg por metro cúbico. Então, consumo de cimento, 300 kg por metro cúbico, que se pode ser executado a partir do volume de areia disponibilizado. Então, olha, o traço é esse e eu tenho lá 4,8 metros cúbicos de areia. Dá para fazer quantos metros cúbicos com essa areia que eu tenho? Cara, eu tenho um traço em massa. Se o traço é em massa, para cada 300 metros cúbicos de cimento, 300 quilos de cimento, eu preciso multiplicar por 2,5. 300 vezes 2,5, 750. 300 vezes 4, para saber, se eu quisesse saber aqui o consumo, né, em massa da brita, teria que multiplicar 4 vezes 1.200. 4 vezes 300. 1.200 quilos. O que me interessa está aqui, ó. Essa é a massa seca de areia. Ora, se eu tenho a massa seca de areia, eu consigo achar o volume da areia seco. O volume da areia seco é igual a massa da areia seca dividido pela sua massa unitária. Aqui a massa unitária foi dada também. Da areia seca é igual a 1.500. Massa unitária. Então a gente tem 750 dividido por 1.500. Então temos meio metro cúbico, que é o volume seco dessa areia. Se o volume seco dessa areia é de meio metro cúbico e o que eu tenho lá são 4,8 metros cúbicos de areia úmida, eu preciso saber quanto de areia úmida que eu uso em cada traço. Ora, se o meu inchamento é igual ao volume úmido sobre o volume seco, o volume úmido é igual a o meu volume úmido, o meu volume úmido vai ser o volume seco, 0,5 vezes o meu coeficiente de inchamento, 1,2. Então, o meu volume úmido vai ser de 0,6 metro cúbico. Agora,
eu divido 4,8 metros cúbicos que eu tenho de areia e se eu consumo 0,6, 48 dividido por 6 dá 8. Chego aqui ao letra D, né? Então eu tenho 4,8 metros cúbicos, uso 0,6. Quando eu faço a divisão, dá para fazer 8 metros cúbicos, ou seja, dá para utilizar essa porção de 0,6 8 vezes. Então dá para fazer 8 metros cúbicos de concreto. Tem aqui a resolução também, né? Aqui eu fiz de um jeito diferente, eu peguei a umidade, o volume úmido sobre o volume seco, cheguei que esse volume aqui seco seria de 4 metros cúbicos e eu preciso de meio metro cúbico de areia seca. Também é o mesmo raciocínio, chega na mesma resposta. Questão da VUNESP. Para uma construção de uma edificação, optou-se pela produção de concreto em canteiro com o seguinte traço: 1:2:3:0,5, com consumo de cimento de 350 kg por metro cúbico. Se a areia a ser utilizada tem massa unitária de 1.400 e 10% de ar incorporado, então o volume desta areia é D. Questão um pouquinho diferente, mas eu tenho 1 metro cúbico, utilizo 2 parcelas do consumo de cimento, ou seja, 700 kg por metro cúbico. Qual é o volume da areia seca? Meio metro cúbico. Só que ela tem 10% de ar incorporado. Então, o volume dessa areia é de 0,55, gabarito letra C. Não falou aqui do inchamento, nem do coeficiente de inchamento, mas falou que ela tem 10% de ar incorporado. Então, ela tem 10% ali de volume a mais do que só o volume dos grãos. Uma outra forma de analisar. Mais uma aqui, a penúltima. Para a produção de 1 metro cúbico de concreto, foi definida a dosagem com 275 kg de cimento, 490 litros de areia seca, com massa unitária de 1,60 kg por decímetro cúbico. A areia que será utilizada nesse concreto tem teor de umidade de 3%, massa unitária de 1,29 kg por litro. Para cada saco de cimento de 50 kg, serão utilizadas 3 viagens de padiola com areia úmida, cuja seção transversal regular constante de 45 por 35. A altura em centímetros dessa padiola deverá ser aproximadamente... Ora, vamos começar em partes. Para 50 kg de cimento, qual é o volume de areia que eu vou ter? Ora, se para 275 quilos eu utilizo 490 litros, o volume de areia para somente 50 quilos é de 89,1 litros. Ok, para um saco de cimento, 89,1 litros. Como é que eu acho agora a massa seca da areia? Tenho a massa unitária, consigo calcular a massa seca. Então, 89,1 litros equivale a 142,6 quilos de areia. Se a areia tem umidade de 3%, qual é a massa de água que eu tenho nesta areia? Ora, tenho 4,3 quilos de água. Peso específico da areia, massa de areia, sobre o volume desta areia. O volume da areia, então, 142,6 mais 4,3, que é a minha massa de água, dividido por 1,29, eu chego em 113,9 litros, ou 113,9 decímetros cúbicos. Se eu preciso de 3 viagens, cada viagem vai levar aproximadamente 1/3 do volume desta areia. Tá ok? Então veja, aqui a gente tem o seguinte, é um problema um pouco mais elaborado, porque ele fala que para 1 metro cúbico foi definida a dosagem com 275 kg de cimento e 490 kg da areia seca, e areia seca com essa massa unitária. A areia que será utilizada nesse concreto tem um teor de umidade de 3%, mas é outra areia, uma massa unitária de 1,29. Então a gente tira as propriedades da areia 1 e agora aplica
para a areia 2. Por isso a gente consegue achar esse volume de 113,9 litros, consequentemente, 3 viagens, cada viagem com 38 litros. Deste volume é que eu vou tirar, então, a altura da padiola. A padiola tem base e larguras definidas, o volume só depende da altura, que neste caso vai ser de 2,4 decímetro, ou de 24 centímetros. Então essa é a nossa última questão, na verdade eu falei penúltima, mas era a última. Por último, eu só trouxe uma observação, caso venha na prova, que essas padiolas, né, que são utilizadas para facilitar, e é uma conversão confiável ali de massa para volume, já que os agregados são, na maioria das vezes, na obra medida em volume, ela geralmente é limitada em proporções ali de 35 por 45, mas é limitada a 60 quilos, 60, 70 quilos, que são 2 pessoas que carregam. Então, adianta você fazer uma padiola que vai levar 120 quilos para jogar na betoneira de uma vezada só, porque vai ficar pesado para 2 pessoas carregarem, tá bom? Era isso. A gente correu bastante, tinha bastante informação, bastante conteúdo. Depois vocês assistem de novo a aula com calma, e se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente lá ou aqui, né, no nosso curso. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus, sem vacilar. Bora estudar.